Uma série de protestos contra os cortes do governo Jair Bolsonaro na educação básica e no ensino superior foram registrados nesta quarta-feira em todos os estados e no Distrito Federal. Além das manifestações, algumas universidades e escolas cancelaram as aulas. Segundo organizadores, 1,5 milhão de pessoas participaram dos atos nos 26 estados e no Distrito Federal. Enquanto os protestos ocorriam, o ministro da Educação era sabatinado na Câmara de Deputados, onde foi questionado sobre os cortes no orçamento. Foi a primeira grande onda de manifestações durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, pouco mais de 4 meses após ele ter tomado posse. Em Dallas, nos Estados Unidos, Bolsonaro classificou os manifestantes de idiota úteis e imbecis. O sucesso das manifestações foi tamanho que as entidades organizadoras decidiram convocar um novo protesto em âmbito nacional para o próximo dia 30 de maio. Os protestos também tiveram como alvo a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal, e foram considerados pelas entidades organizadoras como um esquenta para a greve geral que está prevista para ocorrer no dia 14 de junho. Na nossa região, pela manhã, estudantes camaquenses realizaram uma caminhada por algumas ruas da cidade para protestar contra os cortes no repasse de verbas por parte do governo federal para os institutos e universidades federais do país. Mesmo com chuva e com uso de guarda-chuvas, dezenas de pessoas usando faixas e cartazes participaram do ato. Grande parte dos manifestantes era formada por alunos do campus IFSU de Camaquã, instituto que está entre os principais afetados pelas medidas anunciadas recentemente pelo Ministério da Educação. Alunos de escolas estaduais e professores também participaram da manifestação. Além desses, integrantes do CEPERC sindicato integraram a marcha para demonstrar insatisfação com a situação da educação. Em Tapes, estudantes, professores e militantes de movimentos sociais se concentraram na Praça Rui Barbosa, em frente à igreja, na tarde desta quarta-feira. O ex-reitor da UERGS, atual diretor da unidade de Tapes, Fernando Guaranha, afirmou que os cortes na educação propostos pelo governo Bolsonaro irão inviabilizar o funcionamento das universidades e institutos federais, com consequências a longo prazo imprevisíveis. A UERGS está, para o ensino universitário do Estado, numa posição privilegiada em função da nossa característica de atender 24 cidades do Estado. Ou seja, essa distribuição é única em relação à questão das universidades estaduais que atuam no Estado. Aqui, no dia de hoje, representa um dia de luta contra o desmonte da educação pública desse país. O ensino médio do país tem sofrido ataques duros dos governos estaduais. Agora, o governo federal faz um ataque, um desmonte às principais universidades do país, que são exatamente as universidades públicas, as universidades federais, aos IFES e às unidades técnicas federais. 30% do custeio significa a inviabilização do ensino superior nesse país e um sucateamento com consequências de longo prazo. A crise que esse país passa não tem solução fora do investimento para a educação. No dia de hoje representa a resistência da população, a resistência das comunidades universitárias, das comunidades de ensino de todo o país, unidas para combater uma política intencional de desmonte ao ensino, de desmonte ao saber, de desmonte à ciência, de desmonte principalmente ao ensino público e gratuito de qualidade, que é uma das grandes conquistas que o povo brasileiro conquistou nos últimos anos. Então, nesse sentido, para nós, aqui em Tapes, de uma maneira simbólica, estamos nos juntando a essa grande manifestação nacional para tentar sensibilizar tanto a população quanto os governos estaduais e principalmente o governo federal, que promove neste momento um lamentável ataque às instituições de ensino, ao ensino brasileiro, cujas consequências são imprevisíveis e será muito difícil o país se recuperar caso esse ataque se confirme e as consequências da redução orçamentária que nós prevemos ocorram realmente. Então, hoje é um dia de luta, um dia de solidariedade a todas as instâncias
de educação desse país, desde o ensino fundamental até o ensino de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ou seja, todos nós juntos, nesse momento, defendendo a educação brasileira. Karen Koch lembrou a importância da mobilização dos estudantes e professores de TAPES e alertou para o risco de fechamento de universidades ainda no próximo semestre, se o governo efetivar os cortes nas verbas para a educação. E fez um chamamento para a população ir às ruas no dia 14 de junho, na greve contra a reforma da Previdência. Eu primeiramente quero dizer boa tarde, né, e reforçar que o importante mesmo é a gente estar na rua aqui, né, estar dialogando e conversando sobre esse assunto, porque tem muita gente que ainda não entendeu, né, apesar das coisas estarem acontecendo de fato já, porque antes os protestos da eleição, né, eram só previsões do que iria acontecer, e agora a gente está tendo essas previsões concretas, né? A gente está tendo cortes na educação de 30% que vão afetar a tal ponto as universidades que elas correm o risco de serem fechadas no próximo semestre já. Então, não é uma coisa inventada, não é uma previsão, é uma notícia concreta onde os reitores, né, eles já estão fazendo pronunciamentos em relação a esses cortes, que isso no próximo semestre, né, vai se transformar no fechamento das universidades. Então a importância da gente estar aqui hoje, não importa em quantidade de número, né, não importa em quantidade do que a gente está fazendo, mas o que importa é a gente estar aqui conversando, dialogando, falando com as pessoas que estão passando aqui e dando visibilidade para o movimento, porque isso desperta a consciência das pessoas. E isso que é o importante, as pessoas tomarem ciência do que está acontecendo. Não só na educação também, né, porque a gente tem os cortes da reforma da Previdência, né, no caso, que vem para aumentar a quantidade de anos para se aposentar, né? Coisa que isso a gente já sabe que é muito difícil se aposentar hoje em dia, e as pessoas recebem um salário mínimo, né? Normalmente os agricultores, que é o que tem aqui na região, né? A maioria das pessoas. Então, tendo que comprar remédios, enfim, várias coisas, tendo vários gastos e tendo que sustentar só com o salário mínimo, né? A gente já tem uma previdência totalmente defasada, assim como a educação, e ainda querem piorar nossa previdência e nossa educação. O que vai sobrar então, né? Se a base da sociedade é a educação, para tornar as pessoas seres pensantes, né? Como que a gente vai ficar sem educação? Então, o importante é convidar as pessoas para virem, se somarem com a gente, continuarem questionando, né? E participarem dos próximos movimentos. Esse movimento ele tem como função principal chamar para o dia 14 de junho, que vai ser um movimento maior. Daí nesse movimento a gente quer englobar não só professores e alunos, né? A gente quer englobar toda a sociedade, quer englobar todos os trabalhadores, né? Todas as pessoas que vão ser afetadas com esses desgovernos e esses retrocessos que a gente vem sofrendo. Já o estudante da UERGS, Everton Oliveira, salientou que a educação é esquecida. Falou que as pesquisas realizadas pelas universidades são fundamentais para gerar desenvolvimento do país em várias áreas. Oliveira Pires, sou aluno da UERGS, 7º período. A gente está hoje aqui vendo a questão da educação, que está sendo destruída, a nossa educação está sendo esquecida pelo atual governo. E um país sem busca de pesquisa tecnológica, sem investimento em educação, é um país que vai ficar totalmente dependente de outras nações para saúde, para investimento, para agronegócio, para tudo. O empresariado que está hoje apoiando essas questões esquece que são dentro das universidades que a gente consegue bons estudantes, bons pesquisadores. Então vamos juntos em prol da educação. Não há esse corte que foi feito, ao calado da noite, sem procurar as pessoas, sem divulgar para elas a real necessidade. Todos juntos para a educação, e a educação transforma, a educação faz bons cidadãos. Obrigado. Após trancar a Avenida Assis Brasil por alguns minutos, os manifestantes finalizaram o ato com a realização de uma assembleia, prometendo se reunirem semanalmente para debater nas escolas e com a população a necessidade da construção de uma greve geral no dia 14 de junho
contra o projeto da reforma da Previdência. Pessoas que estão junto com a gente. Às vezes é um volume de pessoas relativamente pequeno, mas é mais um grão nessa grande mobilização que hoje. Olha a televisão hoje, obviamente algumas redes vão boicotar, mas procurem nas redes sociais, procurem talvez em vários canais que vão mostrar esses milhões de pessoas hoje mostrando na rua a luta pela defesa, hoje em si, a questão do ataque à educação. No dia 14 de junho é o dia previsto para a votação da reforma da Previdência. E isso é a principal questão econômica que está colocada em jogo, porque o futuro vamos dizer assim, da economia do país depende dessa votação, para que aumentar o lucro dos bancos, aumentar o lucro dos patrões, e isso significa o quê? Uma redução da qualidade de vida a médio e longo prazo. Então é importante a gente prestar atenção e acumular força e garantir que dia 14 tenha realmente sucesso essa mobilização. Isso aí que a gente não pode esquecer, que assim, está surgindo a nível nacional um levante. E é um levante que a gente também aposta na juventude, nos alunos, nos estudantes da UERGS, tanto os estudantes do nível fundamental e nível médio, e nós também, que já não somos mais estudantes, que passamos, né, por essa fase, mas estamos na luta juntos. E só no momento que a gente conseguir fazer mobilização, estar na rua e reivindicar pelos nossos direitos, que a gente vai conseguir mudanças no nosso país. Se não tiver mobilização e luta do povo, não tem mudança nenhuma, não tem mudança em TAPES, não, vai continuar tudo como está. Não, tem mudança para pior. Já começaram a nos atacar, esse é o problema. Então, para isso não acontecer, tem um tripé que eu gosto muito, que é movimento, a gente vai fazendo aqui, prática, é botar a mão na massa, ciência é o que a gente está reivindicando aqui. Podemos estudar, podemos continuar pensantes, críticos como vocês parem. É isso que a ciência engloba. Então, movimento, prática e ciência, eu acho que é um bom tripé aqui pra gente. Então, façam por favor a reunião de vocês, colegas da UERGS, a gente também vai ficar se comprometer então a fazer essa reunião semanal até dia 14 de junho. Façam reuniões com professores, vamos dobrar o volume. Vamos triplicar. Eu acho que Vamos encerrar com o nosso grito. Vai ter luta, mobilização!